Nesse Cidadania de Direito, eu recebo um grande amigo, Daniel Penafirme, jornalista, um cara de bom papo, além de ser uma figura extremamente simpática. Nossa. Daniel Penafirme, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, muito obrigado a você. Eu fiquei agora envaidecido com esse negócio. Não, envaidecido menos, né? Assim, grato, né? Gostei grato. aqui, ó, vamos dar a sentença e pá. Não, a sentença não, sei o que é, porque eu falo demais. Aí, quando a pessoa tá falando muito, eu quero falar, aí eu bato. Ah, a tá pessoa muito bom, assusta, tá muito bom. Aí eu falo, entendeu? Você vai usar isso uma porrada de vezes agora. Então porque os caras ficam putos comigo, você fala demais. Foda-se, o podcast é meu, entendeu? Quem quiser tem o podcast dele, o podcast dele. Então, aí você usa o martelo ao seu bel prazer, né? Então eu convido as pessoas para eu falar. Mas tá muito bem, tá muito certo. Então eu convido para... Pelo menos aqui você assume, lá no STF, o pessoal dá gongada nos outros em nome da democracia. Aí é que é brabo, aí que é foda. Nossa! Pelo menos aqui tu dá uma martelada ao seu bel prazer. Você quer, eu mando. Parada é minha e para. E não foi ninguém que me colocou aqui. Essa parada. Foi eu que me coloquei aqui. Tá muito certo. Com toda a minha incapacidade, olha só a minha prepotência. Eu estou entrevistando um jornalista. Opa. Olha só que prepotência desse cara. Isso, tem nada a ver. O jornalismo é uma carreira muito bonita, mas que de uns anos para cá no Brasil vem sendo muito desvalorizada em função das várias formas de comunicação que se multiplicam no território da internet e também pela postura do jornalismo atual, que pegou a sociedade pelo braço, falou, vem cá minha querida, fez até um carinho nela e levou para o cartório e se divorciou da sociedade. Então, eu fui jornalista, continuo sendo, durante 26 anos da minha vida, trabalhando dentro de redação. Porém, eu entendo que hoje o jornalismo se divorciou da sociedade e eu me divorciei dele. Porque entre estar ao lado do povo e estar ao lado de uma panela fechada, de um grupo que partilha dos mesmos ideais e das mesmas práticas, que muitas vezes não são republicanas, eu prefiro estar ao lado do povo. E foi essa opção que eu fiz, que me fez alguém inexpugnado dentro do jornalismo, mas eu hoje durmo com a minha cabeça no travesseiro de maneira tranquila por estar ao lado do povo e daquilo que eu acredito. Porra. Parabéns. Com essa seu introdutório aí, eu já lhe faço uma pergunta desse introdutório. Como é que é uma redação de jornalismo e o que fez divorciar-se desse jornalismo? Tem muito canhoteiro e botando viés em jornalismo para o povo? Tem. Eu nunca fiz na minha vida um jornalismo isento. Eu nunca trabalhei numa redação que fosse isenta e imparcial. Porque, na realidade, a imparcialidade ela deve ser perseguida pelo jornalista. Mas ela não é algo obrigatório. Perseguir a imparcialidade e a isenção não quer dizer chegar nela, né? E eu trabalhei em redações ao longo da minha vida que as pessoas pensavam de maneira igual. Existe um pensamento igual, né, equivalente no jornalismo. As pessoas pensam de maneira muito parecida, com variações do mesmo tema. Todo mundo de esquerda, todo mundo abraça mais ou menos os mesmos temas, e onde todo mundo pensa igual é porque ninguém mais pensa. E ao longo de 26 anos, né, eu fui muito feliz no jornalismo, escrevi uma página muito bonita na minha carreira, né, casei, conheci minha mulher numa redação de jornalismo, sustentei minha família, mas em algum momento a divergência política e ideológica foi tomando uma proporção maior do que deveria ter. E eu fui sofrendo prejuízos profissionais, que eu não vou aqui entrar em detalhes. Pode entrar se quiser. Pois é, mas aí eu vou tomar processo, vai ser um saco, vão ligar no meu zap. Mas é verdade, eu fui sofrendo prejuízos profissionais em função de uma posição que não era aquela da massa, e é aquela coisa, onde todo mundo pensa, ninguém mais pensa. E aí eu me tornei uma persona não grata, foi quando eu resolvi ir para a política, para fazer aquilo que eu realmente queria, falar aquilo que eu realmente queria falar, independentemente do que fosse me gerar de consequência, né? E o jornalismo me jogou meio para fora. Ih, porrada! Porrada. Então, aí você foi intentar na política para tentar falar aquilo que você queria. Foi. Já que existia uma falta de isenção dentro de um meio de comunicação, que deveria comunicar a verdade, puramente a verdade, sem viés nenhum. Ou melhor, sem posicionamento nenhum. Aí você chega e, agora eu vou para a política. E na política, você acha que você teria parcialidade para falar aquilo que você quer? De jeito nenhum. Na política é lugar de você ser parcial. Então vender laranja, pô. Não, mas a política, pelo que eu entendi que você falou, é o lugar do sujeito ser parcial. Abraçar os seus interesses, abraçar a sua ideologia e abraçar os seus grupos de preferência. Eu tive coragem de fazer isso. Entendi. Eu saí de uma redação, de um emprego que ninguém me mandaria embora. Eu era repórter do SBT no Rio de Janeiro, de um programa de São Paulo. Se eu ficasse calado na minha,
poderiam divergir de mim, me chamar de um monte de coisa que eu ouvi e tal, mas eu ficaria ali. Eu ficaria ali pela competência do produto final que era entregue. Eu optei por ir para a política para fazer política mesmo e não pegar o microfone que eu ostentava para fazer política de uma maneira velada, né, e travestida de isenção, travestida de imparcialidade, quando na verdade eu estou botando a minha opinião. Então eu tive coragem. Né? Eu não vou dizer eu fui homem, porque hoje em dia não pode falar isso, né? Porque tem mulheres de coragem também, mas assim, entendam, por favor. Eu fui homem o suficiente para virar para minha mulher e falar, ó, um abraço para o sustento de casa, você se vira, a gente se vira, eu vou fazer política e abraçar as pessoas que pensam de maneira igual a mim. Eu não vou fazer feito esses escrotos, né? E eu não estou me referindo a uma redação, mas ao meio em geral, que pegam um microfone para fazer militância. Eu vou fazer militância pelo que eu acredito. E paguei um alto preço por isso. Após a eleição eu fui demitido de um emprego onde eu estava estável e eu não precisava ser mandado embora, de um emprego de onde eu saí e ouvi o seguinte, vai e volte porque a sua casa é aqui, nós não ficamos sem você. Fui demitido. No momento você ficou licenciado. Meu amigo, fiquei licenciado para disputar uma eleição. Sim. O discurso era, você volta, nós te amamos, você é parte dessa casa. E antes de sair eu ainda disse a quem de direito, eu falei assim, olha, porque o discurso vai mudar. O repórter Daniel é uma pessoa, o candidato Daniel é outra, né? E não, tudo bem, vai. Pois bem, o candidato Daniel, quando voltou, ele foi demitido em 10 minutos diante de uma redação, pelo mais puro patrulhamento ideológico. Mas eu não me arrependo. Eu fiz aquilo que eu acho certo. Eu fui bom caráter até o fim, porque eu não usei microfone para militar. Eu fui militar no foro apropriado para isso. Paguei as consequências, fui traído na política, sofri um monte de coisa que não estava prevista, mas eu não me arrependo em momento nenhum. Né? Eu posso encostar minha cabeça no travesseiro hoje e dizer para o meu filho, para minha mulher, ó, eu fui um jornalista isento, imparcial e correto até o final. Essa galera que está aí, infelizmente, não é. Aí cometi erros de política, eu sempre fui um cara que falou demais, né? É o que eu mais ouço. Você fala demais, você fala aquilo que não é apropriado. Eu quero que se dane o universo. Eu não posso falar uma palavra. Posso? O quê? Foda-se você falar. Eu quero que se foda o universo. Eu pensei que você falava. Eu quero que vá tomar no rego geral. Sim. Eu falo o que eu quero falar. Eu não tenho preocupação de agradar ninguém. Eu só tenho preocupação de agradar as pessoas que confiam em mim. Sim. E aquilo que eu acredito como sendo correto, como sendo ético, como sendo verdadeiro e construtivo para a nossa sociedade. E eu já sofri demais na política por causa disso. Por causa do bocão. O mesmo problema que o jornalismo me trouxe, a política me trouxe também. Mas com um detalhe. Na política você sabe quem é o teu amigo, quem está com você por circunstancialidade, quem quer puxar teu tapete. As relações são mais éticas na política. Sim. No jornalismo não, né? Eu vou te dar tapinha nas costas, diz que você é bacana e te crau no rabo atrás. Uau! Na política, o cara entra no partido e fala assim, pô, tranquilo que meu partido só tem gente boa. Pô, você está entrando num partido, o seu maior inimigo é o segundo colocado. É claro. Pô, você está tomando a cadeira do cara. Exatamente. Então a oportunidade que ele tiver de tirar qualquer coisa contra você não vai ser o cara do PSOL, vai ser o cara do PT, vai ser o cara do PCdoB, não, vai ser os caras do seu partido. Aliás, eu tenho excelente relacionamento com o PSOL, né? Outro dia estive na Cinelândia, fui jantar com a minha mulher num restaurante muito famoso ali, um encontro de profissionais do rádio, da antiga, minha mulher foi convidada, eu também, e chegando lá eu encontrei, vou até falar o nome dela aqui, ó, um beijo minha querida para você, a deputada Renata Souza, do PSOL. Sim. E nós trocamos abraço, beijo, e na campanha nós fomos adversários um do outro, tinha a bandeira dela lá na Tijuca colocada de maneira irregular, né, um plástico da Renata, e eu arranquei, fiz vídeo daquilo e tal, o que faz parte num contexto de rivalidade, de rixa eleitoral. Mas eu me recuso a passar pela Renata e não dar um abraço e um beijo nela, porque é isso da sinônimo de tolerância. Eu nunca vou concordar com ela e nem com o PSOL no que diz respeito a drogas, a aborto, a temas ligados à agenda LGBT, Full HD, sei lá como é que é essa porra dessa sigla. Não, agora tem uns 80 letras, desculpa, nem preconceito, mas é LGBT, Full HD, todo mundo entendeu. Então eu nunca vou concordar com o pessoal do PSOL nesses termos, com relação à agenda do feminismo e tal. Eu acho isso um mimimi do cacete, eu acho que eles querem reescrever a história, estão fazendo um mal para a sociedade danado, pena que a sociedade não está vendo esse dano que está sendo feito, esse buraco, esse rombo que está sendo feito por esse pessoal da agenda progressista, mas
eu jamais vou agredir a Renata. E a ela, a Dani Balbi, que é uma deputada transexual da Alerj, né, e qualquer pessoa do pessoal, a gente vai se encontrar, vai dar abraço e vai dar beijo e vai conseguir divergindo. Né? Isso é que no jornalismo não existe. No jornalismo existe uma intolerância. Se você discorda, você vira uma pessoa não grata, você vira um cara mau. Aí nego te chama de machista, motorista, maquinista, fascista. Enfim, eu realmente não precisava mais disso para viver. Eu desconcordo. Diga lá. Desconcordo. Eita, que essa porrada. É a segunda porrada que eu tomo. Deixa eu tomar água. Eu desconcordo. Eu discordo é discordar de maneira mais... beleza. De uma maneira mais elegante. Eu vi que tem um monte de ficha aqui com o meu nome, você não leu nada, mas beleza. Porrada. Olha aqui, tem 4 fichas com o meu nome. Nem eu preencheria 4 fichas com o meu nome. Mas aqui é seu currículo. Só. Nossa. Mas aqui é seu currículo. Mas de que você desconcorda? Eu desconcordo do seguinte. Aquele que é ou se declara de direita, ele respeita a decisão contrária do outro. Aquele que é de esquerda, ele não tolera você discordar dele. Enquanto pessoas, são ótimas pessoas e devem ser respeitadas por isso. Agora, no concatenamento de imagens e sugestões e nomes, aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Mas aí... E os caras gastaram... Só te querendo te interromper, já te interrompendo. O que acontece? Eles gastaram as palavras muito fáceis. Você falou aí, o maquinista, machista, feminista, motorista. Não teve nada disso. Caramba, velho. O que é isso, bicho? Saibam o que é comunismo. Não sabem nada. Aí chega, eu sou do Partido Comunista. Defina comunismo. Não sabem nada. Existe partido que chama Partido Socialismo e Liberdade. Onde existe socialismo e existe liberdade, por favor? Me diga. Eu não entendo. É igual a nossa democracia trans. Democracia com censura existe? Não, claro que não. Existe democracia sem direito? Claro não. Estado democrático. Sem direito não há democracia. Existe Estado o que hoje a gente tem é uma Suprema Corte hoje que é castradora, que ela é legisladora, toma para ela tudo o que o legislador tem que fazer. E o legislador o poder emana do povo. Claro. Então, o povo elege a quem deve fazer e elegendo os seus deputados, eles vão fazer as leis. Aí não, vem o judiciário e vai lá e faz concentra o poder na mão de uma pessoa. Eu gostaria de falar sobre isso pelo seguinte, eu acho que nós estamos num podcast chamado Entendi Direito. E as pessoas não estão entendendo direito o que está se passando no Brasil. Não. Nós estamos vivendo hoje numa ditadura. Sim. Numa ditadura do judiciário. Aquela que o Rui Barbosa dizia que é a pior das ditaduras de todas, porque você não tem a quem recorrer. Não. Nós temos um sistema que hoje escapa totalmente das características básicas do Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Todo mundo fala, se você quiser saber, todo mundo diz, o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, como você bem sabe, ele surge lá no século XVIII, na Europa, com as revoluções francesas e as demais revoluções burguesas, que visam desconcentrar o poder da mão do rei absolutista, que era o monarca, que a ele cabia todas as decisões, inclusive de punição. E aí, com base nos ideais de Montesquieu, né, que é o sistema dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, são feitas as revoluções no sentido de estabelecer o seguinte, o poder executivo vai executar as leis, o poder legislativo vai elaborá-las, o poder judiciário vai aplicá-las e julgar e arbitrar dentro dos conflitos que se estabelecem dentro da lei. O Estado Democrático de Direito surge no século XVIII para se contrapor a um sistema de uma monarquia absolutista que concentrava os poderes na mão de uma pessoa. É entendido naquele momento que aquela pessoa que concentrava todos os poderes na sua mão, ela ia falhar, ou por incompetência, ou por sobrecarga de trabalho, ou por má fé. Então é estabelecido que ali haveria um poder constituído por mais de uma pessoa, e este poder tomaria as decisões. Pois bem, o que nós temos hoje no Brasil? Com a devida vênia do STF, um ministro, Alexandre de Moraes, concentra nas suas mãos todo o poder de julgar aquilo que é fake news, de julgar aquilo que não é fake news, de romper totalmente o ordenamento jurídico brasileiro e ser na própria figura o cara que abre o inquérito, o cara que investiga, o cara que acusa, o cara que julga e que profere sentença condenatória. E sem participação de Ministério Público, sem participação de Procuradoria-Geral da República. Então, a gente vive hoje uma forma de absolutismo às avessas. E o pior
é que os juízes da Suprema Corte aproveitaram brechas abertas pela Constituição para, de maneira democrática, estabelecer a volta do absolutismo. Eu posso sair daqui, isso pode ir para o ar, e eu posso ser preso. Porque o Alexandre de Moraes, e você também, fecha o podcast, porque eles podem entender que a gente está pregando aqui uma revolta do povo contra a justiça, quando não é nada disso. A gente está atestando o quê? Não existe Estado democrático de direito no Brasil. Via de consequência, não existe democracia. Porque fica a democracia, o sujeito vota para presidente, vota para governador, foda-se! Vota para presidente, para governador, para parlamentar. Porém, eu não tenho um Estado democrático de direito que me garante direito à acusação e à defesa. Né? O ordenamento jurídico brasileiro hoje é todo concentrado na mão de uma pessoa. E isso atenta contra a democracia. E eu acho que eu vou ser preso assim que eu sair daqui. Então, eu já pedi já falei com o Você pediu na prisão, não? Não, já pedi cigarro. Para que, se eu for preso, levarem cigarro para mim. É verdade. E botarem na linha amarela um outdoor lá escrito: você conhece o Evandro Moreira? Não, mas ele foi Até preso. porque o cigarro é meio de moeda dentro da cadeia. Né? A gente tem que ter alguma regalia lá, todo mundo tem, por que eu não vou ter? O que acontece, cara? Você deu uma aula de Constituição de Direito e Constituição dos Três Poderes muito interessante. No Brasil, quebra-se esse tripé, e é o tripé básico, aonde você colocou muito bem, ele denuncia a pessoa, ele faz a investigação, mas ele virou vítima também. Pois é, porque ele enquanto vítima. Ele é vítima de um processo. Tudo começou em 2019, né, Evandro? Tudo começou, vamos esclarecer as pessoas, porque as pessoas não sabem. Quando a gente fala, aí desqualificar, dizer que você é um bolsominion, como fizeram comigo a minha vida recente. Eu acho o Bolsonaro um tosco. Acho ele grosso. Não, mas aí faltou pra ele só o cara. Faltou pra ele exatamente. Faltou ele um jornalista que fosse o porta-voz da presidência da República. Pois é, mas aí assim, se você é alguém que discorda do status quo, da ordem vigente, ou faz críticas ao atual sistema, seja ele político, econômico ou judiciário, te reduzem a um rótulo e te colam um rótulo na cabeça. Pá! Bolsominion. E na verdade não é nada disso. Eu acho que o Bolsonaro é alguém que tem mérito no sentido de centralizar na figura dele toda essa revolta popular como um sistema que literalmente não representa as pessoas, não representa a legalidade constitucional. Entendeu? Então o Bolsonaro ele é um ícone desse sistema, mas o rótulo de bolsominion, ele te reduz a algo que você de fato não é. Se você é crítico de alguma coisa, te cola um rótulo na cabeça. Eu sofri isso dentro da redação. Eu falava de alguma coisa dentro da redação, eu disse, bolsominion, ou seja, você não tem direito à voz, você é seguidor do Bolsonaro. Eu, eventualmente, até discordo de uma coisa ou outra que o Bolsonaro fala, mas eu reconheço que numa terra que é ligada a políticos personalistas, né? Você tem Lula, você tem Bolsonaro, a tradição política brasileira nunca foi de buscar o equilíbrio, sempre foi de buscar extremos. Você acaba capitalizando politicamente para uma determinada figura, que acaba sendo o Jair Bolsonaro. Agora, aí me bota esse rótulo, né? Bolsominion. E na verdade não é nada disso, eu sou apenas alguém que defende valores que estão ligados a Jair Bolsonaro dentro da agenda que ele defende. Ele defende outras coisas que eu também não defendo. Sim, mas aquele negócio. O que ele defende, a maioria das coisas, eu concordo. Eu também. O outro, o que ele defende, a maioria das coisas eu discordo. Inclusive da pessoa. Exatamente. Eu acho que ele não deveria ter, e se fosse o Brasil um país sério, do direito... A oportunidade está onde está. Caramba, velho. Mas uma oportunidade que existiu o que quer. Não, o processo foi errado. Caramba, cara, não foi isso. Não foi isso que aconteceu. É meu amigo que está lá, chegou e falou, vou arrumar um jeito de anular o seu processo. E foi burro o cara que o fez. Não vamos nem nominá-lo, o cara que o fez. Foi burro, que ele deveria ter declarado nulo o processo. Não foi declarado, foi declarada a falta de competência da Vara de Curitiba. Sim, mas ele anulou os atos. Então ele não invalidou o processo. O processo ainda existe. Não vai ser julgado, por quê? Porque o Lula já vai ter mais de 70 e tantos anos e os crimes já vão prescrever, ok. A situação, acharam essa situação, que ela em direito, ela é julgada preliminarmente. O que é? Quando chega um processo, o que é? O Evandro mora na Barra da Tijuca. Foro competente para processá-lo, foro da Barra da Tijuca. Me processam em Curitiba. Eu vou lá, peraí, estão processando em Curitiba? Não, foro regional da Barra da Tijuca. O foro da Polícia Federal, foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. Não é Curitiba. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou ficar indo a Curitiba para responder processo. Se quiserem me processar, me processem aqui. Essa
é a situação, foro domicílio do réu. Se ele concorda e não fala em preliminar, o direito é precluso. Acabou. Mas isso não invalida a coleta de provas. Não invalida absolutamente nada. Não, mas aí o que aí que passa, aconteceu? então, aí passa por um juiz, passa por outro juiz, passa por um tribunal colegiado. Sim, passa por um desembargador, aí vai, é julgado do Supremo, todo mundo dá ok. E depois, opa, peraí, vamos fazer um negócio? Devolve os direitos políticos do cara, invalida a condenação em segunda instância, o cara vira presidente, e aí eu, que só é um bolsomínio, excluir esse cara. Meu irmão, isso é o poste urinar e defecar no cachorro. Sabe, isso é, eu não sei se essas pessoas, elas são desonestas mesmo intelectualmente, ou se são muito idiotas, ou as duas coisas. O professor Olavo de Carvalho dizia isso. A esquerda só tem dois tipos de pessoa. A pessoa que é desonesta intelectualmente, que manipula os idiotas, e os idiotas. Né? Era o que o professor Olavo de Carvalho dizia. Provas são contundentes. A recuperação dos ativos que estavam no exterior e que foram mapeados pela Lava Jato é uma realidade. Empreiteiras devolveram dinheiro. Corruptos foram obrigados a devolver dinheiro aos cofres públicos. E muito. E muito. Dinheiro para burro. E aí, de uma hora para outra, tá todo mundo solto, tá todo mundo concorrendo, todo mundo elegível. Né? Existe um deles que agora é presidente da República e tá tudo bem. E o outro que tava lá com o Riola é presidente do BNDES. Pois é, presidente do BNDES. Aí muda. Aí tá tudo bacana. Dá uma mudadinha aqui na lei das SA. E o cara que tava... Não participei da campanha. Como não participou? O cara vive a vida inteira. Mas por que isso? O que ele fez na vida, político? O que ele parou de fazer? Né? Ele parou de fazer um tempo antes para ser presidente do BNDES. Mas por que isso, amigo? Eu te digo. Porque houve, lá atrás, um desvio de propósito do direito. Eu vou até falar de novo, para dar ponto de corte ao seu editor. Houve lá atrás um desvio de propósito do direito. Aprendam isso, meus amigos, minhas amigas. Um desvio de propósito do direito. O direito serve para arbitrar conflitos, agir dentro da lei, estabelecer penas ou, no caso, nulidade processual e inocência das pessoas. Sim. O direito, lá atrás, se converteu em vontade de meia dúzia. E aí, ao arrepio da lei e ao arrepio do Estado Democrático de Direito, nós tivemos a tomada de poder por parte das decisões monocráticas, com um precedente aberto em 2019, lá na primeira decisão a respeito do inquérito das fake news. Com base nisso, pessoas foram perseguidas, pessoas foram presas, pessoas tiveram suas redes sociais tiradas do ar, por situações que não eram contundentes e concretas, mas situações abstratas. Até hoje, eu sou jornalista há 26 anos, então não discuta esta merda comigo. Até hoje, eu não sei o que é fake news. Mas eu também não sei. E não vai saber nunca, porque ela é um conceito abstrato. Ela não é um que está na cabeça desse julgador. Exato, desse julgador e seu também. Se você tem um conceito de fake news, eu tenho outro. A fake news ela é uma pós-verdade, que pode servir para você como fake news e para mim não. E foda-se fake news. O que é falsa notícia? Fake news é lá nos Estados Unidos. Aqui é falsa notícia. Falsa notícia, exatamente. O que é a falsa notícia? Algumas a gente sabe que são falsas mesmo. Né? Outras, existe uma situação abstrata em cima. Então, aquele dinheiro não é meu. Então, aquele apartamento não é meu. E sabe o que aconteceu aquele agora? Sítio não é meu. Essa imprensa que tanto alardeou situações de fake news, que tanto aprovou essa ruptura terrível com a ordem democrática e com o ordenamento jurídico, sem que as pessoas passassem a ter direito à defesa, sem que a Procuradoria-Geral da República se manifestassem, a própria imprensa agora é vítima do mesmo veneno. Recentemente foi a decisão aí do Supremo Tribunal Federal. Um jornalista e um veículo podem responder agora por alguém que dá uma entrevista e fala algo que é sabidamente fake news à época. Mas quem vai julgar se aquilo era fake news mesmo? Você sabe quantas pessoas eu já entrevistei que falaram mentira? Pelo menos 500. Sabe quantas pessoas eu sabia que estavam faltando com a verdade, mas eu não podia cortá-las porque aquilo era fundamental para a informação, para que o telespectador ou o leitor tivesse a oportunidade de ouvir aquela pessoa e ele mesmo detectar aquilo como fake news. Olha o que ele está falando. Né? Várias pessoas, pois eu poderia ter sido preso.
Eu poderia ter sido incriminado, e o veículo que eu trabalhava à época, seja lá, eu trabalhei em muitas redações, poderia ter sido incriminado também. Então houve uma quebra do princípio da liberdade de imprensa. Agora a imprensa que tanto criticou Jair Bolsonaro vai responder. Se eu der uma entrevista mentirosa amanhã para quem vier me perguntar, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, você vai preso. Você vai... Não queria te prender, não. Você vai preso, vai todo mundo preso, por causa de uma bobagem que eu fale aqui e que alguém lá no STF entender de maneira monocrática que é mentira, é fake news. Vai todo mundo preso aqui. É uma situação, por exemplo, você ilustrou bem, colocou tudo bonito. Quer dizer, então, que falar mentira é crime. Agora é. Agora é. E se um cara chega lá e fala para a justiça, onde ele não pode mentir, que mentir em juízo é crime, ele vai lá e mente. Fala, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma conta na Suíça com X milhões de dólares, de euros, de francos suíços. Aí, depois de algum tempo, ele chega e fala assim, era mentira. Ah, então, você está liberado, você está solto. Não era fake news? Não era notícia o que eles mentirosa? Dizem, pois é, o que eles dizem há notícias que à época se sabiam serem fake news. Né? Mas quem vai dizer isso? Eu vou te dar um exemplo muito concreto. Eu fico muito estressado, cara. Eu vou te dar um exemplo muito concreto. Durante a apuração, eu não vou dar nomes de pessoas e nem do caso em si, mas eu acho que quem está assistindo vai entender. Houve um homicídio ligado à política na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Né? Um homicídio de uma pessoa que era um agente político, uma agente, né, no feminino, e durante muito tempo a investigação daquele homicídio caminhou meio que como o mar, né? Vem uma onda, aí incrimina um, depois vem outra onda, incrimina outro. Eu, na época, cobria esse caso. Eu sabia exatamente, por conversa de bastidor, é óbvio que eu não podia provar, e por isso não denunciei, e continuo sem denunciar, eu sabia exatamente qual era o desfecho daquilo e quem estava por trás. De papo de bastidor, mas jornalista tem um feeling, ele percebe, eu posso até estar errado, mas tinha o feeling da época. E durante vários momentos apareceram falsos culpados para aquilo. Eu entrevistei uma pessoa que incriminou outra, entrevistei outra pessoa que incriminou mais uma. No final, todas estavam erradas. E todos os nomes foram citados indevidamente. Hoje, eu poderia responder. E o veículo da época que eu estava na época, poderia responder também na lei do fake news. Olha que negócio absurdo, cara. Olha que negócio absurdo. Não, me causa espécie e eu recebi isso, até o meu editor Calvoso me mandou na hora que ele tinha lá, já tinha visto já. Me causa arrepio, por quê? Nós já temos instrumentos jurídicos para punir. Óbvio. Quem injuria, quem difama, quem calunia. Acabou, meu amigo. Não existe uma quarta maneira. Não existe uma quarta maneira. Se eu venho aqui e ofendo alguém, falo mal de alguém, calunio alguém, ok, eu vou ser processado, vou ser julgado e vou ser condenado. E vou pagar o que eu tiver que pagar. Agora, no momento que eu estou emitindo uma opinião sobre um caso concreto, esse caso concreto, eu tenho os dados que eu tenho e faço a análise do jeito que eu quero, é o direito de poder pensar. Se eu não posso pensar e levar e tomar as minhas conclusões... Por exemplo, eu tenho uma teoria que meu pai, na época, me bateu. Meu pai ainda era vivo na época do assassinato do... Como é que chama? Do tesoureiro do Collor. Do PC Farias. PC Farias. PC Farias. Quando chegou lá, a foto do PC Farias no Globo. Caído na garagem de casa. Aí mataram o PC Farias. Pô, ele é a mulher. Ele é a mulher. Eu falei, por que PC Farias vai morrer, pai? Lógico que não. E o senhor sabe que isso é ele? Como não é ele? Tá ali, o senhor conhece ele? Baixinho, careca de bigode? Putz, no Brasil, todo mundo é. Todo mundo é. E primeiro, cara, ele morreu o quê? Com um tiro no peito. E ele com pijaminha de seda comprida que não tinha uma dobra. As manchas de sangue não condiziam com o corpo. Não, e não vazou um milímetro de sangue lá de fora. O cara morre por afogamento com um tiro daquele. A gente estuda um pouquinho de medicina legal, então ele morre por afogamento, ele tem que estar engasgado, se debatido. Mas não, ele morreu instantaneamente por um tiro que o cara tinha que estar wherever. Aí ele tá com uma mulher daquela que era feia pra caramba. Um cara rico, o cara era dono do cofre, do Brasil. Ele tá com uma mulher feia, numa casa feia, vagabunda, daquela.
Caramba, todo errado. Aí o cara morre. Gente, ele morreu. Só que, alguns meses antes, um colega seu o entrevistou na Tailândia. Loucura. Com o cabelo comprido, com a cor do cabelo, da cor da sua aí. Eu acho que foi o Geneton Moraes Neto. Da Globo, não, foi o Cabrini. Ah, o Cabrini. Foi o Cabrini. Acharam ele lá longe. Acharam ele lá longe, de cabelo, sem o bigode, com óculos diferentes e tal. E ele lá, não sei o quê. A mulher dele chega por trás dele. Eu não me esqueço da cena. Ela chega por trás dele. Nós somos um arquivo aberto. Ela acabou de fechar o arquivo. Fechou, legal. Ela morre. Quase que instantaneamente após, dias após, semanas após, ela morre e vem no caixão fechado. Aonde nem o marido foi o cunhado, que é irmão do PC Farias à época, era deputado federal. Os filhos já estudavam na Suíça. Aquela época, nós estamos falando aí de 30 e tantos anos atrás, cara, comprar um corpo, comprar identidade, era muito fácil. No Nordeste, mais fácil ainda. Então, eu falei, meu pai, teoria da conspiração, o cara está morto. Eu falei, não, pai, ele é um cara que, ele tem a senha do cofre, ele tem a senha do cartão, ele tem o cartão, e ele vai morrer? Não, ninguém quer ele morto. Podia matar outra pessoa, como outras ali, eu achei que foram mortas. Uma que teve um câncer do tamanho de uma laranja de uma semana para outra. Então, melhor, as teorias da conspiração, eu não vou poder mais tê-la. É um rótulo. É um rótulo que enfia em você. Olha os rótulos que enfiam na gente. Se você questiona alguma coisa, peraí, como é que tá o negócio? Mas tá enfiando doído, viu? É muito, e principalmente é mais doído ainda quando isso vem de dentro do jornalismo, porque o jornalismo ele tem que responder perguntas e, de certa maneira, se conectar com os anseios e com questionamentos que são feitos dentro da sociedade. Aí, você é obrigado a ouvir, muitas vezes dentro do seu meio, que, se você questionar, é teoria da conspiração, é coisa de bolsominion, é fake news, né, por parte daqueles que deveriam zerar todas as perguntas e oferecer todas as respostas. Mas não. Hoje em dia, a comunicação que se faz, o jornalismo que se faz, e foi por isso que eu falei para você que o jornalismo que se divorciou da sociedade, é aquele de notas oficiais. Eu sou de uma época em que a gente não aceitava a nota oficial de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa botava uma cordinha aqui para você não passar, a gente passava por cima da cordinha para chegar no entrevistado. Eu sou de uma época que a gente invadia casa, que a gente invadia portaria, que a gente invadia palácio atrás de informação que ninguém queria dar. Mas aí não. Hoje em dia é o jornalismo da era das notinhas prontas de assessoria de imprensa. Publica-se isso e se você ousa discordar e bater de frente com um sistema que envolve poderes legalmente constituídos e a imprensa, você é adepto de teoria da conspiração, propagador de fake news, bolsominion, então aquele rótulo enorme de elogios que a gente ouve. Machista, misógino, homofóbico, fascista e essas porcariadas todas que esses imbecis dizem. Esse cara, sabe quantas vezes eu já ouvi isso na vida? Sabe quantas vezes eu já ouvi na vida que eu sou machista? Uma porrada. Também. Sabe quantas vezes eu ouvi que eu sou racista? Também, pô. Várias. Sabe quantas vezes eu ouvi que eu sou homofóbico? Um monte. Um monte. Só porque eu falei uma vez num podcast aqui, bandeira arco-íris não entra na minha casa. Pronto, acabou, homofóbico e tal. Não tem nada a ver, ligado a valores. Ela fica do lado de fora. Eu tenho contato com essas pessoas do lado de fora, mas dentro da minha casa não vai. Eu disse uma vez, olha o corte, vou ajudar o seu editor no corte. Obrigado. Olha aqui, eu disse uma vez num podcast que eu participei, que os amigos, isso não é uma definição minha, isso é uma definição lá atrás, de um dos maiores filósofos da Igreja Católica, que é São Tomás de Aquino. Os amigos são aqueles que partilham dos mesmos desejos, anseiam as mesmas coisas que você, têm os mesmos sonhos e também rejeitam as mesmas coisas que você. Então esses são os meus amigos. Esse cara é bolsominion. Ah, é bolsominion. Pronto, São Tomás de Aquino é bolsominion. Se São Tomás de Aquino quem que é esse cara? Ele vota onde? Bolsominion. É bolsominion. Qual estado que ele mora? Pois é, vamos caçar esse cara. Mano Moraes prender. Mano Moraes prender esse cara. Mas assim, os amigos esse cara é bolsominion demais. Não gostei desse cara, não. Os amigos são isso. Ele partilha... Ele mora em São Tomé das Letras ou não? Não, atualmente ele mora no céu, né? Se tu bater um tambor aqui, acho que ele baixa, sei lá. Uma brincadeira, pessoal. Tô brincando com o espiritismo, não sou espírita nem nada. Tá. Mas é isso. O amigo é aquele que partilha dos mesmos sonhos, vontades e anseios para com a sociedade e com o mundo que você, e sobretudo rejeita aquilo que você também rejeita. Essas são as pessoas que frequentam a minha casa.
As demais pessoas, a gente tem bom convívio com todos, até porque isso está no cristianismo. No que depender de vós, tem bom convívio com todas as pessoas, palavra de Jesus. Sim. Então eu convivo bem com o pessoal da bandeira arco-íris. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Um beijo para a deputada Dani Balbi, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é uma deputada transexual. Um beijo para a querida Renata Souza, que é do PSOL. Mas eu jamais vou defender as bandeiras dessas pessoas. Sim, e essas pessoas jamais vão entrar dentro da minha casa. Agora, a gente vai ter bom convívio, no evento, no restaurante. Pode aparecer lá com a bandeira do arco-íris, a bandeira vermelha é do MST, a bandeira do índio do não sei que lá, do quilombola do não sei que lá. Beleza. Dá pra ter bom convívio. Da Arara Azul, né? Do não sei que, do Leonardo DiCaprio. Essas babaquices todas que ele gosta. A gente vai ter bom convívio no ambiente de trabalho. A gente vai ter um convívio respeitoso no ambiente social. Ninguém vai dar porrada em ninguém. Ninguém é maluco de fazer isso. Mas dentro da minha casa não entra bandeira arco-íris, dentro da minha casa não entra abortista, dentro da minha casa não entra maconheiro, e dentro da minha casa não entra quem defende valores que são ligados à destruição da família. E isso é meu direito. Sim. E não há adjetivo fascista, machista, misógino, homofóbico. Vão pro cacete. Isso é um direito meu. A Constituição me garante o direito de filtrar quem vai estar na minha vida e na minha consciência. Eu tenho que respeitar as leis, eu tenho que ter paz com todos, porque eu sou uma pessoa cristã, eu não posso violentar ninguém, seja fisicamente ou verbalmente. Agora, eu posso resistir enquanto puder, em nome dos meus valores. Deus, pátria, família e liberdade. E quem está fora disso, eu posso me dar o direito de combater no território livre da internet, sempre combatendo ideias e não pessoas. Mas não, querem te empurrar agora o rótulo de tudo que há de mal do mundo se você não fala todes. Todes é o caralho. Todes é o caralho. Porque não existe pronome neutro. Não existe. Não. Eles falam essa babaquice. Porque outro corte pro seu editor. Eles falam essa merda. Calvoso tá deitando. Eles falam essa... Calvoso, presta atenção. Eles adoram falar esta merda. Porque o pronome neutro existe porque o português é um idioma mutante. Deixa eu dizer um negócio pra você. O português está em movimento. O português muda de acordo com a forma de falar das pessoas. Ele não muda de acordo com a posição política e ideológica de um grupelho que quer impor uma nova forma de falar com todes, amigues e os cacetes. Ele não muda por imposição, ele muda como pessoas começam a falar diferente. Vamos pegar, por exemplo, a palavra você. Você vem de vossa mercê, depois isso houve uma corruptela de linguagem para vossa mercê, depois vós mercê, e depois você, e está em processo de mudança para C. C é acento circunflexo. No futuro... Desconcordo, porque passou por Minas Gerais e virou C. O-C, beleza. O-C-E. Ninguém forçou isso. Não. Nenhum deputado, nenhum partido, nenhuma bandeira com arco-íris. Ninguém, porra! Ninguém mudou isso. E as pessoas mudaram naturalmente. Então não venham me impor por nome neutro, porque todes é coisa de retardades. Não, E a gente entende, e tem uma coisa que eu vou... Só para tirar esse desespero que você tá nisso, você vai acabar infartando. Eu sempre falo assim, eu acho que eu vou infartar, eu nunca infarto. Não, que não seja hoje. Se eu infartar, acho que é bom, que eu vou pro céu, pro inferno, sei lá o quê, e deixo minha mulher aí, casar de novo com um cara rico e tá bom. Dessa vez não deu, né? Dessa vez não deu. Dessa vez ela casou mal pra burro. Então, acontece, nas melhores famílias. O que acontece? Quando você veio falar e tal, da bandeira arco-íris e tal, por exemplo, tem um camarada que hoje ele é endeusado e tal, como sendo o cara que mais venceu na Fórmula 1, que é o Lewis Hamilton. Aí ele veio no Brasil, botou a bandeira do Brasil e todo mundo, porra, ele foi lá e ganhou o título de cidadão, ele é brasileiro também agora. Pô, legal, maneiro pra caramba, cara top de linha, cara gente boa, Mas ele tem um problema muito sério. Ele vai pro Catar, pro Bahrein, pra Arábia Saudita, correr de Fórmula 1, aí ele vai lá e coloca a bandeira arco-íris no capacete dele. Que idiota. Caramba, pra quê, velho? Isso é uma afronta, cara. Então, mas uma afronta à religião e à cultura dos caras que estão lá há 150 mil anos. E eles vivem desse jeito. Eu discordo. Não vai correr lá. Não corre lá, ué. Eu discordo do povo de lá. Agora, e afrontar na casa do cara? Tinha que ter sido preso. Tinha que ter sido preso. Tinha que ter sido preso. Porque é uma questão de lei. Questão de lei e questão de respeito. O nego falou assim, não, ô, Daniel, vamos lá pra casa lá, depois tomar uma cerveja. Beleza, aí você vai chegar lá e vai chegar... Evandro, banheiro eu faço aqui mesmo. Vai lá e faz no sofá. No sofá.
Falou, cara, tem privada nessa casa aqui. Não, mas eu queria fazer aqui. Beleza, você não é bem-vindo na minha casa e... Até logo. Até logo. E sai a pontapés. Caramba, isso é o que é? Culturalmente na minha casa é assim. A gente come no prato, come com talher, bebe água com copo, não bebe água com a mão, não come com a mão. Em algumas culturas se come com a mão. E você tem que respeitar. Você vai na casa do cara, o cara come com a mão, porra, se não tiver garfo eu não como. Então não come. Mas você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabe que o capacete dele com a bandeira arco-íris vai repercutir no mundo inteiro e ele vai se tornar um herói de uma causa questionável. Ah, olha aí, ele foi no Bahrein, afrontou os outros e tal. Mas isso é a sua leitura. Isso é a sua leitura, é a minha leitura, de pessoas que entendem minimamente o que é respeito, educação. O que é educação e afronta. A gente tem 2 neurônios. A esquerda não tem. A agenda progressista não tem cérebro, tem apenas doutrinação. Você só doutrina espaço vazio. Quem tem cérebro pensa, né, e não se deixa doutrinar. Então o Lewis Hamilton botou o capacete lá da bandeira do arco-íris porque ele sabia exatamente para que ele estava falando. Né? E a esquerda é isso. Esquerda é desrespeito a valores. Esquerda é tentativa de imposição das próprias vontades em detrimento da lei, em detrimento de um código de bem-estar social que existe numa determinada região. E esquerda é, sobretudo, jogar grupos contra outros grupos. Ele, quando bota aquela bandeira arco-íris no capacete lá para correr no Catar, lá num país árabe, ele está trazendo para si o apoio dos grupos que naturalmente apoiam aquela causa, mas está trazendo para si também o alerta e o repúdio das pessoas que não compactuam naquela bandeira e que entendem que aquilo é um desrespeito. Então é um fomento à desordem. Aliás, a agenda progressista vive disso. Ela vive de jogar negro contra branco. Ela vive de jogar mulher contra homem. Ela vive de jogar índio contra não índio. Agora mudaram o nome de índio, você não pode falar índio por aí, é povos originários. Se você falar índio agora, você está errado. Então vive de jogar povos originários contra povos não originários. Vive de jogar quilombola contra Então agora eu sou o quê? Eu sou não originário, sou branco, heterossexual. Você nasceu onde? Eu nasci em Minas Gerais. Você nasceu em Minas Gerais, você é branco. Sou branco. Você é casado, é heterossexual, não é? Sou heterossexual. É heterossexual. Não é heterossexual, é cis. É cisgênero, cis, né? Inventaram cis. até um nome para aquilo que é normal. É. Beleza, cis. Cis. Você tá fudido, rapaz. Você é um branco opressor que oprime negro, que oprime índio. Então tem gente que olha pra Mas você... não tinha escravo, não. Não importa, não mas tem. os seus antepassados e não sei o quê, e você é visto como um invasor. A partir do momento... Outro corte! O Calvoso vai deitar hoje. A partir do momento que você estabelece um conceito de povo originário, tudo aquilo que não está enquadrado dentro desse contexto é lido e tido como invasor. Consequentemente, Consequentemente, quando é que você nasceu? Você pode revelar sua data de nascimento? Posso, 27 de 4 de 1974, dia da empregada doméstica e dia do engraxate. Em 74, já havia a República Federativa do Brasil. Sim. De onde você é natural? Sou natural da região metropolitana, que a capital da região metropolitana é Muriaé. Muriaé, Minas Gerais, não é Minas isso? Gerais, então você é natural de Mineira. Muriaé, Minas Gerais, que é um estado legalmente constituído da República Federativa do Brasil. Sim. Logo, você é originário da República Federativa do Brasil. Você não é originário de império, e muito menos de Pindorama. Mas aí, cunharam um conceito de povo originário. E parece que só é povo originário os descendentes daqueles povos que habitavam esta região antes de Pedro Álvares chegar por aqui. Ignoram totalmente que após a chegada de Portugal houve a formação de um território. E neste território houve um sentimento de independência. E desse sentimento constituiu-se um reino e posteriormente uma república federativa que não tem dívida com ninguém, que pertence a todos os brasileiros. Portanto, você, assim como eu, nós somos originários dessa terra. Ah, você não é índio, Daniel? Não sou. Eu sou originário do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e você de Muriaé, Minas Gerais. Nós somos originários do Brasil. A nossa bandeira é verde e amarela, como a do índio também é. Mas não, ficam esses grupos que querem fomentar ódio entre subgrupos sociais, dizendo que você tem dívida com quem você não tem, que eu tenho dívida com quem eu não tenho, porque é dentro dessa visão de ódio, de sociedade fragmentada, que eles conseguem subir ao poder e enganar e iludir a todos. Por que você acha que a esquerda tem tanto medo da bandeira verde e amarela?
Porque a bandeira verde e amarela é aquela que suplanta e que supera todas as diferenças. A bandeira verde e amarela é aquela que abraça o índio, o negro sem terra, o branco, a mulher, né, o gordo, o sujeito que é LGBT, Full HD. Careca. A bandeira nacional que a gente vê muito Barba branca. que a gente vê muito bem na Copa do Mundo, ela é uma bandeira que abraça todos. E quando uma bandeira abraça todos, isso é o pânico da esquerda. A esquerda quer ver você como um invasor e quer que o índio e o negro e o cacete a quatro te vejam como um invasor, como um branco, como opressor. É isso que eles me chamam. Eu sou um sujeito branco, né? Sou cristão e sou heterossexual casado com uma mulher. Né? Se eu virar um dia outra coisa, não sei, pode acontecer, sei lá, as coisas estão tão por aí. Sou casado com uma mulher e pai de um filho e pai de uma família de classe média tijucana. Na cabeça dessas pessoas eu sou um invasor, muito embora eu não tenha invadido merda nenhuma. Eu tenha nascido aqui. Eu sou uma ameaça e um opressor. É isso que eles querem. Eles querem fragmentar a sociedade em subgrupos que se odeiam. E enquanto a gente não parar para enxergar isso, nós não seremos uma nação de verdade sob a mesma bandeira. Então, mas eu acho a esquerda tão burra nesse ponto, porque ela se fragmenta tanto, tentando fragmentar o outro lado, que o LGBTQIA+, QQ, KK, não, tem eu já falei isso no outro programa, tem AA, KK, CC, um monte de letra. Não é LGBTQIA+, parece que tem um não sei o quê, P. Não, tem mais Tem aqui. mais, cara, tem mais. Tem que consultar aí, não sei o quê, consulto, PM. tem. Irmão, eu parei. Tem Quirk, Kim, Dois Espíritos. Tem, cara, aqui achei já, ó. Nossa, eu tô rápido hoje. LG, qual é a sigla hoje? Você não vai acertar nunca. LGBT, não, olha só, até onde eu parei no LGBT. Ah, então você é fraco, velho. E não sei o que mais. Não, LGBT, que mais? Não. Foi o que eu parei, gente. Não. Desculpa, não é nem pro próprio. Não, é porque é um jornalista mal informado. Ah, sou mesmo. LGBT, QQ, não sou gago. QQ? Caramba, cala a boca, rapaz. Calma aí. QQ, não sou gago. Pariu, cara. LGBT, QQ, ICAA. Eu não sou gago. Ah, meu irmão, não, essa é sacanagem. PF2. Cara, mostra essa merda aí. Pô, mostro. Famoso, coloca aí, por favor. Bota aqui. Bota aqui. LGBTQQICAAPF2K+. Não, isso é sacanagem. Tô não. É sério. Então, L não é igual o Carlão, não. O Carlão, ele erra as letras. Tudo isso é pra resumir quem gosta de outro sexo. É isso? É pra resumir. Mas se fosse, era melhor. Quem gosta do mesmo sexo. Porque era um grupo grande. Ah. A minha letra vai pra merda, tá, o Switch? Pra merda, tá? Vai cagar. Aí vamos lá. Vamos lá. L, lésbica. G, gays. B, bissexuais. T, transgêneros. Q, é o primeiro Q. Queer. Eu já não sei o que é. Queer. Que merda é essa? Sei lá. Vai. O segundo Q é questionando. Hein? Questionando. Ah, porra, não, tô de sacanagem, não quero rir, mas... Não, então. Questionando é o quê? É questionando. Hoje eu sou homem, hoje eu sou mulher, hoje eu sou uma árvore. Do querido Rica Perrone. Hoje eu sou Rica Perrone. Exatamente. Hoje eu sou calvoso, hoje eu sou Vamos lá, árvore. questionando cada ao outro. Hoje eu sou uma árvore. Sou uma árvore. Vamos lá. O I, né, questionando. O I é intersexuais. O C, curioso. Você é curioso. Puta que lá merda. O A de assexuais. Isso é oficial mesmo? É oficial, porra. Aqui é um programa sério, caralho. Curioso. Aí depois tem o primeiro A, que é de assexuais. Você é curioso? Ele é curiosíssimo. O primeiro A de assexuais, o segundo A de aliados. Hein? A Liga da Justiça e aliados. Então, ou seja, quem não é nada é aliado. Eu sou o quê, porra? LGBT. Não, o cara que é curioso. O curioso deveria ser o quê? Eu sei que não entende direito e tal, tem uma curiosidade pelo menos de olhar, é isso? Uma hora ele vai e transa com um homem, outra hora ele transa com o cachorro. Por curiosidade? Curiosidade. Uma hora ele dá, uma hora ele come. É curioso. Mas ele não se enquadra em gay, não, porque ele é curioso. Fala de novo a sopa de letrinha aí. Então vamos lá, LGBTQQICAAPF2K. Mas, porra, calma, cara, eu tô no segundo A ainda. Tem o primeiro A, assexuais, segundo A, aliados, né? É os aliados. Aí o P, de pansexuais.
Pansexuais é o cara que transa com praia, com árvore, o Serguei, aquele roqueiro, dizia assim, pansexual. É pansexual, mas ele já era desde a década de 50. Sim. Desde 1840 ele já era. Diz que transou com a Janis Joplin, depois transou com a praia. Com a praia também. Transou com a praia. Sim, e dali teve um gozo, esse gozo é que dá espuma de todos os males. E depois do P vem o quê? Depois vem outro P, que é polissexuais. Caraca, não é pansexual e poli não é a mesma coisa? Não. Aí tem o F também, que é familiares. Não, peraí. É. Familiar de alguém? Não, é familiares. Ih, rapaz. Eu não sei, tem que olhar no Google essa porra. Mas tu vê, se tu Aí não tem o declara- 2. Calma, cara, tem o 2. O 2, você não sabe o que é o 2. Dois? 2 espíritos. Hein? É. Tem espiritismo na parada. Não, Nossa, cara. sacanagem. Não tô sacaneando. E tem o K, entendeu? Que essa é trabalhinho para casa. É kink. King? Kinky. King é rei. Kinky. Não sei o que é. K-I-N-K. Pô, tem 2 espíritos também? Tem Então, 2 parada espíritos. de possessão. Não, é uma Negócio coisa... desse. Não pode falar isso. Tem negócio de espírito. Não, é 2 espíritos. Cara, é outra você coisa. vê, eu não sabia. Então, mas os caras se conseguem se fatiar tanto que, porra, se tinha 50 pessoas que não gostavam de um sexo, agora eles têm que achar um grupo e só vão ser um em cada um. Eu tô com medo de parar nessa sigla aí, irmão. Nunca fiz nada em relação Velho, se você sexo, foi não, curioso em pelo menos ver um filme pornô... Mas curioso todo mundo é. Então você é curioso. Não, como é que É funciona esse curioso. negócio aí? Olhou, mas é curioso? É curioso. Ih, rapaz, eu tô na sigla. Que merda, hein? Eu tô na sigla. Já achou, já, tá, Carlinhos? Vai Achei. dormir, viu? Um abraço pro Rica Perrone de novo, novamente. Que O Rica Perrone é o maior curioso. é um queer. É um queer. O queer é o quê? Eu Queer sei é o lá cara que é o queer, pô. Tem e o drag queen, que é o cara que Não, esse gosta já de saiu. sentir à noite. Não, isso é outra coisa. Isso é o transgênero, né? Bissexual. Cara. uma É uma doideira do parada muito doida. Pelo Mas enfim, amor se de você não fala isso agora, você, de certa maneira, é opressor. A confusão que é feita é o seguinte. Na minha terra, lá em Muriaé, nós tinha lá... Belo doce de compota, inclusive. Tem. Mas o doce de leite é de Viçosa, que é o melhor, que também faz parte da Grande Muriaé. Né? Na região metropolitana. Viçosa também a gente engloba, porque lá tem a Universidade Federal, então a gente engloba pra gente. Então o que acontece? Em Muriaé, quando eu era moleque lá, tinha 9 anos, 40 anos atrás, tinha um viado. Ele era viado. Todo mundo sabia quem era ele. Tinha um maconheiro, que a gente sabia quem era ele. Tinha um ladrão, que a gente sabia quem era ele. E 2 polícia. Mas também você tá falando de mulher, Não, velho. Mas toda a cidade era assim. O seu bairro da Tijuca, você sabia quem era o quê. é. Você sabia quem era o ladrão, você sabia quem era o maconheiro, quem era o ladrão de galinha, quem era o cara que arrombava carro. A gente sabia isso tudo. Hoje não. Hoje, por conta dessa... Todo mundo ter que se encaixar e se colocar dentro de uma casinha e dentro de uma caixinha, caramba, você tem que se nominar. Porque, na verdade, houve um processo de normalização. Olha o corte, Calvoso. Olha o corte, Calvoso. Calvoso Houve dormindo, um processo de normalização e de naturalização daquilo que não é natural, bem como um processo de aceitação e de combate, aceitação de uma realidade e combate aquilo que representa a lei e a ordem. Então, não raro a gente vê o seguinte: político defendeu o fim da polícia militar. Eu já vi isso. Existem partidos que defendem, políticos que defendem o fim da polícia militar. A ideologia, o ideário da esquerda, o ideário clássico da esquerda, vê a polícia como um braço armado de um Estado opressor que nega direitos àqueles que são pobres, negros, gays, aquela coisa toda. Então a polícia passa a ser mal vista e discriminada por essas pessoas que começam a ganhar voz na sociedade, passa a ser vista como um braço do capitalismo para defender os poderosos. Paradoxalmente, se você tem a polícia como um braço armado de um sistema ilegal, injusto e opressor, você tem a criminalidade vista como o quê? Como um movimento de resistência à sociedade capitalista malvadona. Isso não começou hoje, isso começou lá atrás, quando presos comuns, da criminalidade comuns, eram colocados como militantes de esquerda que não haviam sido neutralizados pelo regime vigente à época e que estavam, lamentavelmente, presos. Você, e aí, como jornalista, pessoas... vamos dar dados. Vamos dar dados. Quantas pessoas foram mortas na ditadura militar? Foi um escárnio. Para começo de conversa, não tem ditadura militar. O Brasil nunca teve ditadura militar. Ok. O Brasil teve um regime democrático que começou em 1964 e que durou um pouco mais daquilo que era necessário durar, porque havia um contexto de guerra no mundo, um contexto de guerra fria. Eu combato isso com toda... Aliás, isso foi um dos motivos que me defenestraram do jornalismo. Pois bem, nesse regime,
onde existia uma mão forte de um general e generais que passaram pela presidência da República. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente coloca assim porque eles gostam de colocar isso assim. A gente tem, eu sei, mas tem que colocar porque fala, mataram gente pra caramba. Dos dois lados. Mas vamos colocar só dos lados dos caras. Tudo bem. Só dos caras que eram contra o sistema vigente à época. Eles falam que é um absurdo. O Brasil tinha, à época, 90 milhões de habitantes, 92 milhões de habitantes. 90 milhões de ação, década de 70, Isso. depois em 85 sobe ali para 100 e alguma coisa. Então, eram 90 milhões, vamos colocar assim. Foram mortos 424 pessoas pelo regime à época. Nós tínhamos 90 milhões. O regime argentino, que é o que a gente pode comparar, próximo da vizinho, o CEP é ruim o mesmo tanto. Mesmo CEP. CEP é ruim. CEP é uma merda. Eles lá tinham 22 milhões de habitantes. Sim. Foram mortas 30 mil pessoas. Pois é, proporcionalmente é mais do que no Brasil. Mas Não, a questão não é mais, não. é muito mais. Não é mais, não. É absurda mesmo, é absurda, mas absurdamente mais. O que a Faça esquerda, as contas, pô. O que a esquerda alega é que, na verdade, houve uma subnotificação das mortes durante o período da Revolução no Brasil e que aí foi feita a Comissão da Verdade. Mas aí, olha que corte maravilhoso eu tô dando pro Calvoso, eu vou sair daqui preso. Olha aqui. O Brasil nunca teve uma ditadura militar. Repita! O Brasil não teve em 64 um golpe e muito menos uma ditadura militar. Em 1º de abril de 1964, a presidência da República foi declarada vaga pelo Congresso da época. O presidente João Goulart sofreu um processo de impedimento e de afastamento reconhecido pelas instâncias da época. Um sujeito chamado Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara dos Deputados, e essa é a verdade que não lhe contam por aí nas escolas aparelhadas pela esquerda e muito menos nos veículos de imprensa, Ranieri Mazzilli governou o Brasil durante o período de afastamento de João Goulart. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi legalmente eleito pelo Congresso da época, por meio de uma eleição indireta, na qual ele enfrentou outros 2 oponentes, inclusive o Eurico Gaspar Dutra, que já havia sido presidente do Brasil. A eleição para vice-presidente naquele mesmo Congresso foi disputadíssima e teve, inclusive, Ranieri Mazzilli concorrendo a vice-presidente da República. Os presidentes durante o governo militar foram eleitos pelo Congresso. Os atos institucionais eram dispositivos previstos na lei da época. Não eram ilegais. Não eram ilegais. Não houve bombardeio de palácio presidencial, como houve no caso do Chile, com a situação do general Pinochet e do Salvador Allende na época. A ditadura que falam que houve uma ditadura no Brasil foi, na verdade, um processo de tomada de poder pela via democrática e revolucionária por parte de militares de 1964. E eu estudei História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem está falando aqui não é qualquer imbecil, não. Eu apenas não tenho a minha cabeça lavada com água e sabão igual aos outros historiadores e os outros jornalistas idiotas. Né? Eu apenas não sou idiota e sou odiado por uma multidão deles, porque o preço de não ser um idiota é ser odiado por uma multidão de idiotas. Então, na verdade, o que falam a respeito do Brasil e o que chamam de ditadura foi um regime revolucionário iniciado dentro da lei e que entregou depois o poder, algum tempo depois, dentro daquilo que era previsto para a legalidade daquela época. Aí falam, não, mas você não pode falar isso porque houve tortura. Sim, de fato. Eu jamais vou negar que houve qualquer violação de direito humano. Houve tortura naquela época, sim. Os guerrilheiros da VAR Palmares torturaram guardas que faziam escolta de banco e de caminhão de valores para poder assaltar banco. Os guerrilheiros da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, mataram um general das Forças Armadas e também mataram guerrilheiros que acabavam colaborando com o regime da época. E também havia uma situação muito feia de tortura a presos políticos durante interrogatórios, porque nós vivíamos uma guerra. O que não dá é pra gente hoje, em 2023, sentado aqui tomando água gelada, num ar-condicionado, olhar para trás e dizer, que absurdo, que desumano. Isso é desonestidade intelectual. Você tem que olhar com os olhos daquela época. No jornal O Globo, de 1964, quando os militares sobem ao poder, é feito um editorial dando apoio àquele movimento.
Então você tem que ler a situação dentro de um contexto histórico e não com os olhos de 2023. Aquele contexto histórico era o seguinte, ou é preto ou é branco. Não havia espaço para o cinza. Ou você se alinhava com o regime de um determinado bloco, ou você era corrompido por outro e se alinhava ao outro. Sim. Ou você virava uma Cuba, virava uma Coreia do Norte, virava um Afeganistão, que virou naquela época, uma Albânia, uma Polônia, uma Romênia, ou você seguia alinhado a um determinado bloco que patrocinava regimes, né, nesse continente. E nós nos associamos a esse bloco. Havia uma guerra. Grupos armados estavam no Brasil lutando contra a ordem vigente, treinados por guerrilheiros cubanos, treinados na União Soviética. Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes foram treinados fora do Brasil. Então o que havia naquela época era um contexto de guerra. E numa guerra, meu amigo, lamentavelmente, a primeira vítima é a razoabilidade. Sim. É a razão, é o bom senso. E quando morre o bom senso, você tem, infelizmente, violações à integridade física de pessoas de ambos os lados. Do lado do Estado legalmente constituído e também do lado dos guerrilheiros que queriam tomar o poder. Então, olhar para trás hoje não é olhar com olhos de hoje, não é fazer meia-culpa, não é reescrever a história que esses babacas querem reescrever. Olhar para trás hoje é olhar entendendo que aquilo se fez necessário e que aquilo se fez e se passou dentro de um contexto que nós não temos hoje. Né? E não é ficar caçando e perseguindo pessoas e rotulando pessoas como defensores de censura e defensores de opressão e supressão de liberdade, mas entender como pessoas que concordavam com os valores daquela época. Tem um ponto aqui. 2. A gente está falando de 1964 e não podemos olhar com os olhos de 2003. Claro que não. 2023. Como a gente não pode olhar para o Hamas com o olho de 2023. Se a gente for olhar com o olho do século XII, sim, eles até têm razão no que estão fazendo. Século XII, não século XXI. Mas, hoje, nós falamos então sob, entre aspas, que eles gostam de chamar de ditadura militar. Você explicou, e a sua explicação é extremamente válida e concordo. Ah, não, eu sou fascista, machista, misógino, homofóbico, taxista, motorista. Wherever, né? E agora, a gente tem presos políticos, julgados sem dar a eles o devido processo legal. O vai tirar do ar, entendi direito. Hein? Caguei tudo pra contigo. Ele. Caguei tudo pra ele. Contigo. Entendi direito, lindo, maravilhoso, caguei pra ele. O negócio é o seguinte. Ih, tá fudido. A situação tem cara hoje que foi tirado o salário do cara. Eu entrevistei uma senhora, esposa de um coronel de polícia militar do Distrito Federal, que ele estava de férias, publicado, o governador ligou para ele, o Ibanez ligou para ele, vai para lá agora, falou, tô de férias, vai para lá, eu preciso de você lá. Ele, como jurou proteger a pátria, dando a sua vida, foi lá, prendeu gente e tal, tá preso tem 10 meses e o cara tá adoecendo. Vai morrer. O cara teve uma porrada de internação já, o cara... Já morreu um. Já morreu o Clériston. E só por aquilo ali, o juiz que o condenou, e eu tenho um videozinho lá no canal lá, que mostra que ele incorre em pena de 17 anos e meio de reclusão. Não, o Clériston não era condenado. Não. Esse outro. Eu tô falando o juiz A. Sim. O juiz A. Esse juiz A, esse não. Esse tá preso lá. Agora, hoje, um cara que é indiciado por alguém que fala, você cometeu golpe de Estado. Cara pálida, como é que mete golpe de Estado sem uma liderança? Nós vamos tomar a cadeira. Sem arma. Sem arma. Sem tem que colocar na cadeira. Qual a liderança? A liderança é o Evandro. Ok, o Evandro vai sentar na cadeira, ele vai ser o presidente. Sem pegar em arma? O que era arma? Cadeira de praia e bandeira do Brasil? Não houve nenhuma. Putz, que não tem. E o que precisa ter para um golpe de Estado? O presidente tem que estar lá. Ele não estava. Então o que é aquilo? Invasão de prédio público. Sim. Vazio. Invadiram o Congresso, querem fechar o Congresso. Não, o Congresso estava vazio. Invadiram o Supremo, afrontaram a lei. Não, afrontaram um prédio vazio, que lá funciona. Caramba, velho. Eu acho que o mais injusto e o mais... Aí chamaram, só te interromper, porque... Vou até pegar água. Pega água, faz o que você quiser. O que eu fico
prostituto da vida, Opa, tá vendo? Sou um cara fino. fino, refinado. Fino. Prostituto da vida é o Achei que que só é. eu era maluco. Não. Parabéns, tu tá abarrando, Tá vendo? tipo legal. Pô, a gente pega. Igual o Covid. A gente pega. Né? Você não pegou, eu peguei. Tentei pegar, mas não peguei. Eu não, eu consegui. Consegui pegar. Então o que acontece? A gente vai e enxerga os caras fazendo a maior balbúrdia do planeta em cima de coisas que eles não cometeram. E você, como jornalista, um cara que trata bem as palavras e conhece bem o vernáculo, você sabe que você não pode gastar uma palavra. Acabei de conhecer uma mulher, eu te amo. Pô, tu é um babaca, um mentiroso, você só quer comer a mina. Tipo isso. Aí o cara chega e invade um prédio público vazio. Tinha arma, não. O cara é terrorista. Aí, Hamas joga bomba em Israel, vai chamar o cara de quê? Ativista. Ativista. Ativista político. Por quê? Porque ele é terrorista, ele tem bomba, o outro não tem bomba e é terrorista. E quem tem bomba não é terrorista, é ativista. Pô, vai a merda, velho. Mas isso é fruto Vai da a merda! Vai a uma merda! sociedade que subverteu conceitos e que inverteu totalmente qualquer ordenamento jurídico. Vamos pegar o Cara, caso... eu só tô com medo disso aqui, que é porque a gente tá aqui hoje, a gente tá com uma plateia, o cara vai ser entrevistado, eu tô cagando de medo do cara ir embora. Tem uma plateia. Tem uma plateia e o cara vai ser entrevistado, eu tô morrendo de medo do cara ir embora. Falo, caraca, Mas você é os dele, eu vou maluco. sair daqui, vou sair correndo antes que o time de Moraes me prenda. Mas vamos entender o início disso tudo? O início disso tudo se dá em 2019, quando começa a haver um acirramento entre o governo da época e as instâncias de poder da época e a Procuradoria-Geral da República da época com o Supremo Tribunal Federal. E aí, um determinado ministro é alvo de um certo processo de cancelamento nas redes sociais. Que ele não podia aparecer, o juiz não tem que aparecer, cara. O juiz não. Se O você juiz andar não nos pode Estados aparecer. Unidos e perguntar o nome do juiz Nem da tem que Suprema Corte para saber. 10 pessoas, 11 vão dizer que não sabem. Calvoso, me dá a escalação da seleção brasileira. Ele não vai saber, mexe com futebol. Não sabe a escalação dos 11 titulares da seleção brasileira hoje. Exatamente. Agora, e dos 11 do Supremo? Sabe. Qualquer um sabe. Vai errar um ou outro. Porque aí houve um protagonismo excessivo do Poder Judiciário. Não e, na pode verdade, ele ter. tem que ter. Um juiz, vai ser juiz. O que você vai fazer? Eu vou ser juiz na pequena e pacata cidade de Muriaé. O que você vai fazer? Você vai frequentar todos os restaurantes? Não. Você não pode ir. Você não pode ir por quê? Porque você vai ficar amigo conversando com um cara que você vai julgar a causa dele. Você deve fazer. O problema todo é que. Pô, não pode, cara. Tá no Estatuto da Magistratura, pô. O problema todo é que. Quer aparecer? Monta um podcast, pô. Que nem nós estamos fazendo aqui. É. O problema todo é que usaram dispositivos constitucionais, que na verdade são brechas, numa Constituição que na verdade é falha e deixa margens interpretativas em vários parágrafos, para estabelecer o fato de um poder hoje ser maior do que os outros. Está tendo inclusive uma rixa aí, agora com o Senado, tentando limitar decisões monocráticas e Só tudo ele pode mais. fazê-lo. E o STF já está dizendo que não vai reconhecer a decisão do Senado. Então, houve, com base em precedentes jurídicos, com brechas abertas na Constituição, houve, digamos assim, inflaram um determinado poder em detrimento de outros. Vamos analisar o caso concreto, né, e não o caso abstrato. O caso concreto havia um homem preso. Esse homem foi preso no dia 8 de janeiro de 2023. Era o tal do Cleviston. Do Cleviston, exatamente. Esse homem foi preso, né, no Senado em flagrante delito. Aí criminoso. Esse homem foi detido e colocado na cadeia. Ele tem foro privilegiado? Não, ele não tem, ele foi detido... Ele é deputado federal? Não, ele é senador? Ele tinha que ter sido julgado pela justiça local, porque foi um crime... Justiça Federal local. Da Justiça Federal Justiça local. Federal... E não do Supremo Tribunal Federal. Do Distrito Federal e territórios. Mas aí não tem território, mas chama assim ainda. Entendeu-se em 2019, numa decisão do colegiado do STF, referendada novamente em 2020, que qualquer crime ligado à ordem democrática e às fake news, o Supremo poderia instaurar inquérito, investigar, julgar e condenar, atropelando todo o ordenamento jurídico. Então, com base nessa decisão, baseada numa brecha constitucional, o Cleviston foi preso... O Bolsonaro promulgou, cara. Mas aí foi o seguinte... Aí você vai lá e joga tudo dentro dessa caixa. Qualquer tá coisa agora é golpe de Estado, qualquer coisa é terrorismo. News, é golpe de Estado, é terrorismo, e em nome disso. Mas o caso do Cleviston é gritante,
Porque aí a gente começa a ver que não existe Estado Democrático de Direito no Brasil. O Estado Democrático de Direito não é só você votar para presidente, para governador, para deputado, para senador, para vereador, não. O Estado Democrático é um conjunto de situações que implicam, inclusive, o poder legislativo e o poder judiciário. O judiciário hoje é maior do que os outros poderes, na medida em que você tem uma única figura que decide sobre a vida das outras. Pô, o Clériston, que foi preso lá no dia 8, a Procuradoria-Geral da República, a quem caberia acusar, disse que o cara tinha que ir para casa com tornozeleira, porque o cara tinha hipertensão, diabetes, ele não poderia ficar preso daquela forma. Mas daquela forma ele não poderia ser preso. Pois é, o pedido da Procuradoria-Geral da República não foi analisado. Então você precisa de O cara foi morto, o cara está morto nesse momento. E existe gente que tem sangue nas mãos desse cara. As pessoas que deixaram de pelo menos analisar o parecer da PGR são pessoas que têm sangue nas mãos. E isso é muito grave. Isso vai acontecer com o Coronel Naime também. Vai acontecer com todo mundo. Com o Coronel Naime também. Cara, um governador legitimamente eleito, que é o Ibanez, eu não estou no Distrito Federal, não sei, eu vou te falar que eu não sei nem qual é o partido do Ibanez. Se o Ibanez foi do PT ou de qualquer partido da base do governo, eu estou defendendo um cara de esquerda. Eu não sei nem qual é o partido do Ibanez. O Ibanez foi afastado quando já havia sido decretada uma intervenção na segurança por parte do presidente da República e essa intervenção referendada pelo Congresso Nacional. Mas não bastava. O judiciário tinha que ir lá e afastar o cara. E afastar o cara para mostrar que manda é o judiciário, sem necessidade nenhuma. Já estava decretada a intervenção por parte do governo federal e referendada por parte do processo do Poder Legislativo. Mas não, afastaram o governador de estado para mostrar apenas quem manda no país. Então nós estamos vivendo hoje uma terrível ditadura e chancelada por aqueles que deveriam zelar pela democracia, que é a imprensa. A imprensa apoia esse regime. Mas não, a imprensa chancela a decisão monocrática e agora ela é vítima das decisões arbitrárias e continua batendo palma para maluco dançar. Mas é isso aí, bicho. Você quando entra numa de querer apoiar bandido, você vai virar bandido. Ah, claro. Ou o bandido vai te roubar. Ah, exatamente. Entendeu? Não tem essa. Essa parada mesmo. Daniel Pena Firme, velho, por mim, eu ficava aqui mais umas 3 vezes, eu acho que não... Essa resenha rendia muito. Essa resenha rende muito. Eu acho que tem que ter um volume 2 nessa conversa aqui. Olha aí, Calvoso, volume 2, tô convidado de novo. Tem que ter o volume 2. Eu sou aquele cara chato. Eu também. Que você convida, tipo, irmão, sabe o cara que você encontra na rua, na escada rolante, ele vem descendo, diz, irmão, passa lá em casa, e você sobe, vai. O cara tá na porta da tua casa então, 2 dias depois. Então no Rio de Janeiro... Eu sou aquele maluco meio babaca, meio sem noção. Não, se você convida, eu venho. É igual mineiro, fala assim, pô, vou na sua casa. O cara vai, você pode esperar. Eu fico puto. E quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu fiquei meio assim. O cara falou, pô, ó... Não, carioca tem muito isso. Vou passar na tua casa pra gente tomar uma. Ele te convida por educação. Aí, cara, eu fiquei esperando o cara Verdade, chegar. ele quer você longe. Liguei pra ele, pô, e aí, velho, você não vai vir, não? Vem ou não vem? Não, tá, amanhã. Então tá bom, amanhã tá marcado. Aí depois que marcou isso, eu falei, não vou mais não. Deixa O papo rendeu, e o papo quando é bom, né, esse negócio de podcast eu tô passando a entender aos poucos, tô querendo fazer um meu e tal, não vou aproveitar espaço aqui pra divulgar, que não é honesto isso. Lógico que não, pelo amor de Deus, se você quiser, já tiver o nome, no dia que vier... Eu tenho o nome já, mas eu não tenho dinheiro pra fazer, que isso custa, pô, aluguel de estúdio e tal. Resolve, se te ajuda a resolver. Eu quero fazer o Sem Pena, com Daniel Pena Firme. Sem pena? Não vou botar o pessoal contar pra parede e depenar e fazer, é o Sem Pena com Daniel Pena Firme. É um projeto futuro, mas assim, seria hipócrita da minha parte dizer que eu tô olhando só isso. Eu hoje sou uma pessoa ligada à política, eu saí do jornalismo para entrar na política. Tem 2024 aí. Sim. Você entrevistou recentemente uma deputada que é muito minha amiga, que é a Índia Armelau. Que lançou também, aqui em primeira mão, o esposo dela. O esposo, que é o Fernando, que é muito meu amigo, eu gosto muito da Índia, desejo muito que tenha muito sucesso. É pré-candidato a... É pré-candidato a vereador ele, né? Eu caminharia de mão dada com eles facilmente, eu acho que é uma questão de sentar e conversar, mas eu também tenho outro grupo político. No momento eu tenho alguns convites, né? Até constrangedor falar disso, mas de fato eu tenho alguns convites dentro da esfera da política, mas eu não vou cometer o erro que cometi em 2022, de me lançar num projeto de cabeça sem saber direito aquilo que é necessário e tal, e na política faz-se muito isso. Né? Vem pra cá, tamo junto, irmão. Então, assim, existe toda uma situação política por trás,
Mas não tem nada não, eu quero muito em breve fazer o Sem Pena com o Daniel Penafilho, e quero poder contar contigo e estar aí do seu lado. A gente vai depenar todo mundo aqui sem viés ideológico, seja de esquerda, de direita, de ladinho, gay, hétero. Pode ser, LGBTQIAA, Não, você falou a sigla agora. A sigla toda aí vai estar lá, o Calvoso vai mandar para você no seu WhatsApp também. Essa sem resenha. Então, é uma resenha sem pauta, sem juízo. Exatamente. É sem juízo. Mas é isso que a gente tem que ter. Eu tive que seguir pauta muito tempo na minha vida. Né? Então, velho, mas pauta, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de pauta? Eu vou explicar. Por que não tem pauta? Ela inibe o conversa. E o problema é o seguinte. Se eu te perguntar a primeira, você me responder a terceira, eu não sou jornalista. Eu tô com a perna quebrada. Como é que eu vou fazer para resgatar a conversa que estava dentro da minha cabeça? Não, a conversa ela tem que fluir, eu acho assim que vai. Eu estava jogando Candy Crush aqui. Muito bem. Eu vi outro dia o Leniel, o meu amigo Leniel Borel, aqui no seu podcast, um cara muito legal, um cara que passou uma experiência que, meu Deus, nos meus piores pesadelos, eu poderia imaginar o que é essa dor, mas eu entrevistei várias vezes pelo SBT e eu vi as entrevistas que ele deu, é um cara muito bacana, muito razoável e também não tem como seguir pauta. Né? Porque o que o cara fala, ele fala da experiência própria, fala dos projetos futuros, não tem muito como seguir pauta com um sujeito tão inteligente que passou por uma experiência tão forte. Cara, eu, graças a Deus, eu tô tendo, assim, de ser iluminado e abençoado das pessoas que eu tô conseguindo colocar sentado a essa mesa. É um produtor aberto. De vez em quando ele arruma um pra mim, né? De vez em quando ele arruma um bom. De resto, não. Uma grandíssima brincadeira. As pessoas que a gente tem conseguido colocar nessa mesa, bicho, é assim... Sabe aquele tiquezinho assim que você vai botando lá da vida, porra, esse eu fiz, isso tá feito, isso tá cumprido. Então, hoje é um dia desse, entendeu? Obrigado. Hoje, um jornalista, um cara que, porra, tem a sua experiência em entrevistar, eu não tenho pretensão nenhuma em entrevistar. Qual a pretensão sua? Ser um bom entrevistador? Bom entrevistador pra mim é o Pedro Bial, é o Jô Soares. Eu não, cara. Tá muito bem, cara. Eu sou um maluco tentando fazer a coisa que todo mundo pediu para fazer. Evandro, fala aquilo que você acha. Tem algumas teorias babacas sobre entrevista que a gente aprende na faculdade, né? Lá da escola de Frankfurt, de jornalismo, que diz que, na verdade, a entrevista é um duelo de esgrima sem, na verdade, as armas físicas, que você tem que duelar com o entrevistado, com o objetivo de colocar a espada no peito. Isso está lá atrás, é uma teoria. Outras teorias dizem que você tem que deixá-lo falar e fazer as suas perguntas em cima das contradições do entrevistado. Eu também acho uma babaquice. Eu acho que o entrevistado tem que falar e as pessoas julgarem. Então, te colocar em situação deselegante, nessa luta de esgrima, eu nunca falaria, nunca o faria, não tenho... Jornalista gosta disso. Não faria isso nunca, então... Já tentaram várias vezes. Então, não adianta, porque quando você pega um cara preparado para entrevista, treinado para aquilo... Isso quem sabe fazer, é só o Rica Perrone. Ele pega você... É só o Rica Perrone que consegue fazer isso. Foi maravilhoso o dia que ele botou o Tico Santa Cruz sentado aí. O Tico Santa Cruz diz que a gente vive no fascismo e que o Rica Perrone deu para ele a possibilidade de falar quais são os elementos que caracterizam a política fascista hoje. Meu amigo, aliás, um beijo, um abraço pro Rica Perrone, tendo essa questão aí do... Rica tá lá só ganhando dólares e mais dólares. Eu acho que o Rica tinha que ser incluído nessa sigla aí, LGBT, IR, é o Rica do Perrone. Vai matar nós. Nós vamos mandar o corte pra ele. Irmão, muito obrigado. E pra você se lembrar que você esteve aqui, guarde uma canequinha pra você. Obrigado que você me deu, que eu ia levar essa na mão grande. Não, essa daí tá... Essa aí você já bebeu nela, leva uma... Obrigado. Entendi direito. O que a gente tem que fazer hoje, fazer as pessoas entenderem direito tudo o que está acontecendo pelo filtro da fala dos entrevistados. Né? A gente fica muito feliz de participar aqui, sendo alguém ligado à imprensa, ligado à política. A nossa tarefa é trazer a política para o cotidiano das pessoas. Eu pensei, logo que você falou, eu ia levar de qualquer jeito, eu pensei que o seu partido era outro. Nada. Não, o partido eu vou até fazer um desvio aqui. Muita gente me pergunta isso nas redes sociais. É até uma oportunidade de esclarecer. Eu fui candidato pela União Brasil, né, dentro de uma conjuntura política daquela época que me prometeram algumas coisas, inclusive que... União Brasil era o antigo o quê? União Brasil foi a fusão do PSL, pelo qual o Bolsonaro se elegeu na época, com o Democratas do Rodrigo Maia. O Democratas que era PFL. Que foi PFL na época da volta dos partidos. Sim. O PFL teve
na verdade o PFL... Que antes era PDS. Era uma dissidência da Arena, que era do PDS, e que virou da Arena, que virou PDS, e o PFL formou um negócio chamado Frente Liberal, que depois virou o PFL. Então, e depois Democratas. E aí houve uma fusão com o racha de Jair Bolsonaro e, na época, o Luciano Bivar. Sim. E houve a formação de um partido com a maior bancada da época, que era o União Brasil, que era a união do Democratas e do PFL e do PSL. E, na época, me foi prometido um amplo espaço para ser uma pessoa de direita, conservadora, reacionária e tudo isso que eles dizem, dentro do União Brasil. E eu, de fato, não tive nenhum patrulhamento ideológico dentro do União Brasil, pude fazer a minha campanha do jeito que quis. Mas também, por não estar alinhado a um discurso partidário daquela época, eu fui escanteado dentro do partido, que é muito normal dentro do processo político. Eu fiz uma campanha para deputado estadual de R$10 mil. O meu voto, cada voto meu, se você for dividir pelo valor que eu recebi do partido, foi o voto mais barato. Não que eu tenha comprado, jamais faria isso. Mas foi o voto mais barato junto com o deputado Márcio Canella, que foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro inteiro. Então, sim, eu recebi só R$10 mil. Eu paguei com dinheiro do partido, na verdade, o contador e o advogado, e isso é uma despesa que você tem que ter, né? Obrigado por lei, mas fiz a minha campanha toda muito no peito, na raça, porque promessas me foram feitas de apoio, e eu, um cara vindo da imprensa, não sabia como funcionava direito aquilo, e hoje a gente está dentro de um outro processo político, com um amadurecimento maior, com um diálogo maior, e tem 2024, tem 2026, eu não posso antecipar nada, por força de lei, inclusive, mas o que eu quero dizer é que eu não vou dar nenhum sossego a esse pessoal. Os mesmos inimigos que feriram mortalmente o nosso país, que ferem diariamente a nossa sociedade, que ferem diariamente a nossa democracia e que me ferem diariamente dentro do próprio processo político, são eles as pessoas contra as quais eu me insurgi lá atrás como jornalista e continuo me insurgindo diariamente. Como jornalista eu tinha alguém com a fama de falar demais. Fala demais, você se expõe demais. E eu continuo falando demais e me expondo demais e sem compromisso com quem quer que seja, e é assim que a gente vai, se houver oportunidade de ir, para qualquer urna, seja a urna de 24, de 26, de 2030, eu estou cagando 1 quilo para o que as pessoas pensam. O meu compromisso é apenas aqui, com você que está me abrindo esse espaço e com as pessoas que estão me assistindo e com aquilo que é correto, decente e ético, com os valores que aprendi a cultivar e cultuar. Deus, pátria, família, liberdade. E tudo que está fora disso é costura política. E eu não estou nem aí para costura política. Cara, eu sempre fui um péssimo costureiro político e vou continuar sendo um estovado. Recentemente eu ganhei uma bronca de um líder político a quem eu me reporto, porque falei demais na minha rede social e não gostaram do meu vídeo. Eu quero que não gostem, eu não estou nem aí. E esse sou eu. Mas dormir tranquilo, isso é que importa. Toda noite com a mesma mulher, né? Que bom. Que também não está muito na moda. Cara, porra, eu quero mais. Eu volto. Ô, Calvoso, já marca a minha volta, corta onde eu falei para cortar, porque eu já me dirigi à câmera especialmente. Já tá fácil. Se não souber cortar a minha entrevista, é realmente muito burrinho. Obrigado e caneca para casa. Caneca para casa, entendi direito. Grande abraço, gente. Obrigado. Entendemos direito.